lá. Olha aí. As derivadas parciais, f de x e f de y, indicam de quanto as funções estão variando nas direções dos eixos x e derivada significa variação, taxa de variação. E o que significa esse fx aqui? De quanto a função varia na direção do eixo x. E o fy, que é a derivada parcial, de quanto a função varia na direção do eixo. Está aqui, ó. Olha só aqui. Nesse gráfico aqui, tenta entender legal. Esse eixo aqui é o eixo x, e esse aqui é o eixo y. Aí está aqui a superfície. Está aqui a superfície. Muito bem. Eu quero fazer o fy. O fy é feito assim, olha. A derivada fy é uma reta tangente à superfície e que forma com esse piso aqui do plano cartesiano o ângulo beta. E essa reta aqui, que está tangente à superfície, ela vai indicar a variação na direção do eixo, porque essa linha tracejada aqui, ela está paralela ao eixo y. Então, a nossa derivada na realidade é o coeficiente angular da reta que está tangenciando essa superfície. No semestre passado, quando eu lecionei cálculo 1 para vocês, eu falei, o que é derivada? É o coeficiente angular da reta tangente à curva. Agora é tangente à superfície. Este é o significado das nossas derivadas, tá? Você tem uma superfície e essa aqui vai ser a derivada parcial em relação a y. É quando você deriva o y e considera o x como se fosse uma constante. Então tá aqui, ó, presta bem atenção. Fy é essa aqui. E o fx? Está aqui, ó, o fx está para cá. Essa linha tracejada agora ela é paralela ao eixo. Então essa reta tangente aqui, ela vai ser o coeficiente angular dessa reta que tangencia essa superfície nesse ponto. É isso que significa a derivada parcial em relação a x. Então aquelas duas derivadas parciais que a gente estudou, fx e fy, são na realidade as inclinações dessas retas sobre a superfície. E o que é que faz a derivada? Fornece a variação da função. Então, volta aqui rapidinho. Olha aí, o que é que o Irazelito está falando aqui? A derivada parcial fy, que é essa aqui, geometricamente é o coeficiente angular da reta tangente à superfície na direção y. Na direção y. E indica a variação da função na direção y. E essa aqui indica o fx, indica a variação da função na direção. Presta um detalhe, presta atenção ao seguinte detalhe. O fx indica a variação na direção x e o fy indica a variação na direção. E se eu quiser a variação da função numa direção qualquer? Porque eu estou preso aí ao eixo, à direção do eixo x e à direção do eixo y. Olha aí. Então está aqui mais uma vez repetindo o significado, coloquei as duas ao mesmo tempo. Essa aqui indica o quê? A derivada da função na direção do eixo e essa aqui na direção do eixo. Nada mais do que isso, indicam variações. Pois bem, vamos lá. Opa, olha aí, o pensador. Fx calcula a variação na direção x e Fy calcula a variação na direção. Como se calcula a variação da função em uma direção qualquer? É aí que entra o que nós vamos chamar, fala amigo, o que nós vamos chamar de derivada direcional. É a variação da função numa direção agora qualquer. Então está aqui, ó. Para calcular a variação da função em uma direção qualquer, usaremos a chamada derivada direcional. Tá bom? Então, repetindo. Olha só, para você entender muito bem, tá? Para você entender muito bem. Ainda vou fazer aqui um desenho que vai ajudar. Olha para cá. Olha para cá que vai ficar top. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo... Tá aqui, vou colocar uma lona grandona aqui, né? Nesse canto aqui, uma lona aqui, né? Pronto. Quando eu faço assim e traço uma tangente aqui, ela vai calcular a variação na direção do eixo. Quando eu passo agora uma curva bem aqui e passo uma tangente, ela vai calcular a variação da função na direção do eixo. Mas eu quero agora a variação da função numa direção qualquer aqui. Seria essa tangente bem aqui.
Deu para entender? Eu não estou mais agora na direção do eixo X, nem na direção do eixo Y. Eu estou numa direção qualquer. Isso vai ser importante lá em física para vocês, quando vocês estiverem estudando dinâmica em 3 dimensões, para calcular o trabalho sobre uma partícula numa direção qualquer. Isso vai ser muito usado em física, tá? A tua derivada vai ficar muito forte agora. Então tá aí. Antes mesmo que a gente já veja, eu quero que você tenha comprado a ideia. O que é que faz a derivada fx? Calcula a variação na direção do eixo. O que é que faz o fy? Calcula a variação na direção do eixo. Mas eu posso estar querendo calcular a variação da função numa direção qualquer. É aí que entra a chamada derivada direcional. Perfeito? São em uma direção qualquer. Olha, está aqui agora a reta tangente, tá? Numa direção qualquer que não é a direção do eixo X, nem a direção do eixo Y. Eu vou precisar, para me dar a direção, como é que eu vou ter certeza da direção que eu estou calculando a taxa de variação? Quem vai me dar essa informação é um vetor unitário aqui na base. Esse vetor unitário é que vai me fornecer a direção. Eu pego esse vetor unitário, da ponta dele vou subir, aí traço a reta tangente aí à superfície. Esse vetor unitário é que vai ser a vedete da história. Então tá aí. Muito bem, está aqui a derivada direcional. Para você obter a derivada direcional, deixa eu fazer tipo um algoritmo aqui para vocês. Vai ficar assim, ó. Então não esqueçam, dia 8 e dia 9 aula, tá? Olha só. Presta atenção. Você tem a função, olha. Vai ser dada uma função. Tá aqui, foi dada uma função. Eu quero a taxa de variação desta função na direção de um vetor unitário que vai ser dado assim, ó. U1i mais U2j. A propósito, o que é um vetor unitário? Vetor unitário é todo vetor que tem comprimento igual a... O módulo do vetor, o comprimento do vetor vale exatamente... Então é isso que é um vetor unitário. Tá bom? Por exemplo, rapidamente, informalmente aqui para ajudar os amigos, para a gente não entrar carrão de cena. Deixa eu ver aqui. Raiz de 2 sobre 2 i mais raiz de 2 sobre 2j. Você olha para esse vetor e você poderia perguntar, será que este vetor é unitário? Aí você lembra, o que é um vetor unitário? É aquele que tem comprimento igual a 1. Como é que a gente calcula o módulo de um vetor? Vocês estão lembrados? Isso, então pronto, então gostei, já está no caminho certo. O módulo é a raiz quadrada, aí você faz a abscissa ao quadrado. Ótimo, o tio está cheio de orgulho, né? Mais a ordenada ao quadrado. Olha só, tá aqui. Pronto. E agora? Bom, agora é fazer esses cálculos aí, né? Tem jeito. Aqui embaixo, 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui corta o índice da raiz com o expoente. Pronto. Aqui é a mesma coisa. 2 ao quadrado é 4. Aqui corta o expoente com o índice. Pronto. Aqui dentro da raiz, eu tenho uma adição de duas frações em que os denominadores são exatamente iguais. Conserva. E soma em cima. 2 mais 2, 4. Isso vai dar a raiz quadrada de... E a raiz quadrada de 1 deu o quê? Moral da história. Esse vetor tem comprimento igual a... Portanto, ele é um vetor unitário. Tá tranquilo? Ótimo. Não precisa copiar, não. Agora, o que eu vou precisar... No Ava ele é muito bonzinho. Todos são unitários praticamente, mas... Na vida de verdade, a coisa não é bem assim. Por exemplo, eu vou colocar esse vetor aqui para você, o vetor do plano, tá aí. Eu pergunto, esse vetor é unitário? Não. Então, um vetor de comprimento, bora ver. Quem ficou na dúvida, tem que fazer isso aqui. 3 ao quadrado mais 4 ao... Bom, bora economizar tempo aqui. Aqui dá 9, aqui dá o quê? 9 mais 16. Então, esse vetor aí não é unitário. É um vetor que tem comprimento igual a 5. Tá tranquilo?
Agora, olha o que eu vou precisar. Vou precisar do seguinte. Olha só. Precisa 3 unidades, olha. 1, 2, 3. 3 unidades. E no eixo Y, a gente vai marcar quantas unidades? 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui, 4. Marca o vetor. A abscissa vai encontrar a ordenada bem aqui. Não está com régua, né? Mas está bem razoável. Está aí. O vetor é esse aqui, olha. O vetor é esse aqui. Pronto. Esse é o vetor. Ele tem quantas unidades de comprimento mesmo? Bora ver se bateu mesmo. É? 1, 2, 3, 4. Tem sempre alguém que torce para não dar certo. Isso é natural. Isso é natural do ser humano. Você calcule a taxa de variação desta função na direção deste vetor aqui. Mas este vetor não é unitário. Está aqui, ó. É esse aqui. É um vetor que tem quantas unidades? Tem 5. A pergunta é, como a partir de um vetor como este aqui, dado este vetor V, como é que eu consigo um vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido? Aí, isso abre para o que a gente chama de versor. Versor de um vetor. O versor de um vetor é um vetor unitário que fica na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, olha, se isto aqui é o vetor V, o versor dele é esse cara aqui. Tem comprimento igual a 1, está na mesma direção porque está paralelo e está no mesmo. Então, o que é versor de um vetor? É um vetor unitário que fica na mesma direção e no mesmo sentido. E como é que a gente acha o versor? O versor é assim, ó. O versor, vou deixar aqui preparado, isso aqui não é cálculo 2, é só carinho, tá? A do por. Eu vou colocar o aqui, basta você fazer assim. Divida o vetor pelo módulo dele. Sempre que você pegar um vetor e dividir pelo módulo dele, vai dar um vetor unitário na mesma direção e no mesmo. Olha, esse vetor aqui. Atenção, vou aproveitar o que está feito. Esse vetor aqui. Eu quero um vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido desse vetor. A gente já viu que ele não é unitário, né? Mas eu quero um unitário na mesma direção e no mesmo sentido dele. Olha, tá aqui. O vetor eu já tenho, vou colocar aqui em cima. E aqui embaixo tem que ser o quê? Que eu também já tenho. Tá tranquilo? Então bora fazer bem aqui. O versor dele. O versor dele vai ser... Quem é o vetor mesmo? 3i mais... E quem é o módulo dele? 5. Separa isso aí. Vai ficar 3/5 de i mais 4/5 j. Se você quiser, pode colocar assim. 3 por 5 dá 0, e 4 por 5 dá 0, Bora marcar esse vetor aqui? Me ajuda a marcar. Aqui, ó. A abscissa vale quanto? Olha, tem que ser no olhômetro, né? Bem aqui é 1. Metade mais 1. Bem aqui é 1. Tá bom? Aqui é 1. Então tem que ser o quê? A metade mais um pouquinho, isso. No olhômetro. Então a metade está bem aqui, mais ou menos. Acho que está bem aqui. Tá bom aqui? Está aqui. 0,6. Que tal? Tranquilo? Isso aqui é a abscissa do vetor. Pronto. E a ordenada vale quanto? Que está próximo de 1, 2 décimos a menos, né? Então seria provavelmente bem aqui, ó, próximo do 1.
Aqui seria 0,8. Que tal? Tava torcendo aqui. Olha só, quando eu fiz essas divisões aqui, elas correspondem ao quê? A uma unidade de comprimento. Ah, miserável. Você tem que ter pleno controle da situação. Olha só, tá aqui. Esse é um vetor. Esse vetor aqui eu posso provar que ele é unitário, calculando o módulo, e geometricamente já está provado. Tá tranquilo? Pronto. O que a gente vai fazer? Vai ser dada a função, eu vou reduzir aqui a linguagem. Vai ser dada uma função e vai ser dado um vetor unitário. Dada a função e dado um vetor unitário, a gente representa a derivada direcional aqui. Isso aqui significa derivada da função f de xy na direção do vetor u. Repetindo, derivada da função na direção do vetor unitário. Aí você vai pegar essa função aqui e fazer a derivada parcial dela em relação a x e multiplicar pela abscissa do vetor unitário. Mais aí a derivada parcial em relação a y vezes a ordenada do vetor unitário. Está aqui, é bem simples. Faz a derivada parcial em relação a x e multiplica pela abscissa do vetor. Faz a derivada parcial em relação a y e multiplica pela ordenada do vetor. Pronto, deixa eu colocar aqui a fórmula da derivada direcional que a gente vai precisar. Gente, vocês lembravam desses detalhes aqui? Isso é um plus, hein? Isso não é todo mundo que faz. Professor Irazel, tem gente que vê o mundo só para fazer o bem, né? Amém. Aleluia. Função f de xy na direção do vetor UE. Faz a derivada parcial em relação a x, multiplica pela abscissa do vetor unitário. Faz a derivada parcial em relação a y e multiplica pela ordenada do vetor. Isso aqui, gente, isso aqui é um escalar, vê que não tem vetor nenhum aqui. Isso aqui vai dar um número. E o número é de quanto esta função está variando na direção desse vetor aqui. Então, vamos caminhar. Vamos caminhar, já falamos demais aqui, inclusive com plus aí, né? Aula de álgebra linear. Existe uma maneira interessante de fazer o seguinte: o vetor unitário também ele pode ser dado dessa maneira aqui, olha. Isso aqui, quando aparecer, vai ser vetor unitário também. Quer ver? Bora calcular o módulo desse vetor aí, só para ratificar. Quem é a abscissa desse vetor aqui? Cosseno θ. E aqui a ordenada é seno de... Olha como ele é um vetor unitário quando aparece dessa maneira aí. Cosseno ao quadrado de θ, mais o quê? Mas isso aqui não é a relação fundamental da trigonometria? Tá aí, morreu. Então, também é um vetor unitário. O vetor unitário pode ser dado em função do ângulo que o vetor unitário forma com o eixo x. Beleza? Aí, olha, essa fórmula aqui fica agora o seguinte: f de x vezes a abscissa do vetor que é cosseno, f de y vezes a ordenada do vetor que é seno. Você vai se deparar com essa questão lá. Olha para cá, a primeira que a gente vai fazer, está tudo resolvido no slide, tem por que copiar. Copiar é coisa de aluno do século passado. Determine a derivada direcional desta função 4xy na direção do versor. Quando ele falar versor, fique já tranquilo que isto aqui já é um vetor unitário. Não se preocupa, já é um vetor unitário. Então, esse cara já é o U1, aqui é meio, e esse U2 aqui vale raiz de 3 sobre. Sempre que ele falar na direção do, já é um vetor unitário. Tem que se preocupar. Então lá vai. O que é que eu preciso? Atenção, vai começar a história, hein? Eu preciso do seguinte, tá aqui a fórmula. Eu preciso da derivada parcial em relação a... Como é que é a derivada parcial desta função em relação a x? Vamos derivar em relação a x isso aqui. A derivada do x é 1, sobra o quê? A derivada do x é 1, o que foi que sobrou aqui? Tá aqui, ó. E se eu derivar parcialmente em relação a y? A derivada do y é 1, sobrou o quê? Então, bem aqui no lugar desse f de x, vai ser 4y. No lugar desse f de y, vai ser 4. E no lugar desse u1, meio. No lugar desse u2,
No lugar do f de x, 4y. No lugar desse 1 aqui vai ser... No lugar desse f de y vai ser... E no lugar desse U2 vai ser... Gente, por incrível que pareça, lá no AVA ele nem simplificou. Ele dá isso aqui como alternativa. Então, preguiçoso que ele é. Eu, claro, simplifiquei, né? Mas é isso que ele dá como resposta. Porque aqui eu posso cortar esse 4 com esse 2 e esse 4 com esse 2. Ó. Nossa! Não vem mais. Olha só, então aqui 4 por 2 dá 2, 4 por 2 dá 2. Tá aqui é a derivada direcional. Aí ele pode querer saber num certo ponto, é só substituir. Tá? Perfeito? Cosseno de x, cosseno y, na direção do... O versor já é o vetor unitário, não precisa mexer em nada. Tá? Então, eu vou ter que pegar isso aqui e derivar parcialmente em relação a quem? Olha, está aí a fórmula de novo. E tio, se eu esquecer essa fórmula, eu tenho que usar de subterfúgio, usar toda a minha inteligência maléfica, ou se eu pode colocar no quadro? A gente prefere colocar no quadro e você continua honesto. Que tal? Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Contribuindo para a formação de jovens e adultos. EJA, exatamente. Eu trabalhei no EJA. Trabalhei em todos os níveis. Então vamos lá. Preste atenção. Quem é a derivada parcial disso aqui em relação a x? Me ajuda. Se é em relação a x, vou ter que colocar bem aqui, né? Se é em relação a x, esse 2 é constante. E esse cosseno de y também vai ser? Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Esse 2 aqui continuou. E esse cosseno de y também. Aí vezes a abscissa do vetor. Que tal? Mas, agora eu quero derivar isso aqui parcialmente em relação a y. Aí esse 2 cosseno x, esse cara bem aqui vai ser constante. Quem é a derivada do cosseno de y? Menos vezes a ordenada do vetor, que é meio. E agora, olha, lá no AVA, ele dá exatamente isso como alternativa certa, tá? De novo, eu gosto disso. Olha, cortei esse 2 com esse aqui, sobrou o resto. Aqui positivo com negativo dá. Cortei esse 2 com esse aqui, sobrou o resto. Que tal? Não é uma coisa assim de 7 cabeças, não. Dá para fazer tranquilo. Tem que treinar um pouquinho, senão você domina. Puxa, olha, vamos lá. Vetor gradiente. Bora ver o que é o gradiente agora. O linguajar técnico, em engenharia, é o seguinte. Quando você falar de gradiente, significa que está variando. É algo que está variando. Até em cores. Olha, tem um gradiente aqui, porque a cor está variando a tonalidade, variando a cor. Então, gradiente sempre, para nós, sempre vai indicar uma variação, tá bom? Opa, olha Irazelito aí. Na unidade 3, seção 4, estudamos a derivada direcional que fornece a variação da função em uma direção. Olha aí, sempre repetindo para você aprender. E está aqui a fórmula, lembra? Perfeito. O Irazelito, pensador. Em que direção ocorre a taxa de variação máxima da função? Eu sei calcular a variação da função na direção x, na direção y, numa direção qualquer, mas eu posso estar interessado também no seguinte. Em qual direção, ou outra qualquer aí, a função está apresentando a sua maior taxa de variação? A máxima taxa de variação. Ok? Deu para entender? Na direção x, na direção y e numa direção do vetor unitário. Então, em que direção ocorre a taxa de variação máxima da função? Aí entra um vetor que a gente vai chamar de vetor gradiente. Vai ser na direção desse vetor gradiente que a função está apresentando a sua maior taxa de variação. Isso é fantástico para a parte de física, eletricidade, tá? Parte técnica, otimização.
Em otimização isso é bastante usado. O que é otimização? É quando você está lidando com máximos e mínimos de funções também. Perfeito? Bem claro para vocês. O que é uma função escalar? Resumo de análise vetorial aqui, tá? Função escalar e função vetorial. Não adianta seguir sem que esses conceitos estejam dominados. Função escalar é uma função desse tipo aqui, ó. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Função vetorial é uma função desse tipo aqui, ó. Por exemplo, xi mais yj. Quando eu substituir aqui um par, por exemplo, pegar um ponto aqui, o ponto 1 e 1, por exemplo. Quando eu pegar o ponto 1 e 1, substituir aqui vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, o valor que eu vou obter aqui é, aqui dá 1, 1 mais 1, 2. Deu um número. Número é um escalar. Quando aqui eu colocar em x e y 1 e 1, vai ficar o seguinte. 1 vezes i mais 1 vezes j. Então, aqui o que eu obtive foi 1 mais, perdão, i mais j. Isso aqui é um vetor. Se você representar aqui no plano, y em x, aqui é 1, vai ser o vetor. Aqui esse vetor. Função escalar é aquela que fornece um número puro. Função vetorial é aquela que vai lhe fornecer sempre um. Dá para fazer a diferença? Tá tranquilo? Ótimo, espero que tenha entendido. Agora vamos para cá. Essa aqui foi legal. Foi ou não foi legal? Milimétrica, placa aqui irregular. Tá? Tem uma placa aqui irregular, uma chapa, né? Tá aí, uma chapa irregular. Tem a parte que é um pouco oca, tem a parte que ela é mais densa. É uma placa totalmente heterogênea, ela não é homogênea. Quando é que é homogênea? Quando a densidade é a mesma em todos os pontos. E aqui você começa a aquecer. Vamos supor que a gente vai aquecer essa placa bem aqui. Ou seja, a gente vai submeter a uma fonte de calor. E aí, como a placa não é homogênea, o calor não vai se propagar de modo homogêneo. Se a placa fosse totalmente homogênea, e eu forneço calor bem aqui nesse ponto, o calor vai se propagar de modo totalmente regular. Tá tranquilo? Aqui não. Vamos supor que, como a placa é totalmente heterogênea, acontece isso aqui, ó. O calor vai assim, ó. Ou seja, o calor está indo mais rápido para onde? Está aquecendo mais, bem para cá, né? É para isso que vai servir o vetor gradiente. Para você obter a informação de para onde a função está indo mais rápido. Tá tranquilo? Então, bem aqui, nós vamos ter o gradiente de temperatura. Para onde a função está indo mais rápido. E detalhe, para onde a função está indo mais devagar? Se eu sei para onde a função está indo mais rápida, na mesma direção e na mesma direção, porém em sentido contrário, é exatamente para onde a função está indo mais devagar. Faz sentido isso? Se para cá vai mais rápido, na mesma direção em sentido contrário, ela está indo mais devagar. Então, essa informação pode ser importante também. Então, é isso que vai ser o vetor gradiente. Como é que a gente calcula o gradiente? Vamos lá. Então, o gradiente é um vetor. Um vetor tirado de um campo escalar. Por que campo escalar? Temperatura não é vetorial. Estou dando um exemplo aqui. Temperatura é uma grandeza escalar. Por exemplo, qual é a temperatura nesse momento em Paragominas? 42. Não, não dá mais 42. Está quanto, Marina? 41,5. Vocês entram na sacanagem mesmo. Vocês compram a ideia, né? Vamos colocar 30 aqui. Acho que 30 é bem razoável. Temperatura é uma grandeza que fica determinada por um número e uma unidade. Então é uma grandeza escalar.
A gente vai pegar um campo escalar e a partir do campo escalar montar o vetor que dá a direção em que a função varia mais rapidamente. Então, vamos lá. Olha só. Está aqui a função f de x. Como é que, dada uma função, eu acho o gradiente? A gente deriva parcialmente em relação a e multiplica pelo vetor unitário i, que está na direção do eixo x. Deriva parcialmente em relação a y e multiplica pelo vetor unitário j, que está na direção do eixo y. Nada mais do que isso. Deriva parcialmente em relação a x, é a abscissa do vetor. Deriva parcialmente em relação a y, é a ordenada do vetor. Gradiente, nada mais do que isso. Essa letra aqui nós temos aqui atrás, eu acho, está aqui. Essa letra aqui, como é que se representa gradiente? Você representa dessa maneira, gradiente da função f de xy, ou escreve grade de f de xy. Essa letra aqui, ela é chamada de nabla. Esse nabla, ele vem da semelhança que a letra tem com um instrumento judeu bem antigo, que era chamado exatamente de nabla. É um instrumento aqui de corda, por sinal. Tá? Tem umas cordazinhas aqui, é tipo um triângulo, aí o cara fica tocando. Tá? Então, é por causa da semelhança com esse instrumento judeu chamado nabla. Também é chamado de del. É um pouco boiola esse del, mano. Mas tudo bem. Tá bem? Nabla ou... Vamos chamar assim, o del, né? Del. Isso aqui é uma superfície. Aí você vai fazendo cortes com planos aqui nessa superfície, e esses cortes você vai projetando aqui embaixo. Como é que são chamadas essas curvas projetadas aí embaixo? Curvas de nível. A gente consegue demonstrar que o gradiente ele fica perpendicular, indicando para onde essas curvas de nível estão indo mais rápido, tá bom? Então ela fica exatamente mostrando para onde a função... Eu coloquei para cá, né? Só para ilustrar. J. Vetor B. x2i mais y2. Tá aí, dois vetores. Fica atento, que eu vou precisar disso bem aqui. O produto escalar é definido assim, ó. É um ponto aqui bem robusto. E aí a gente faz. Multiplica as abscissas mais o produto das ordenadas. Vamos colocar o pontinho aqui. Até indicado que aqui é multiplicação. Tá aí. É isso que é o produto escalar. Aqui é produto de dois números, um número mais um número, dá um escalar. Então, por isso que é chamado produto escalar. Agora presta atenção ao seguinte. Eu fiz esse produto escalar sabendo quem são os vetores. Eu fiz daqui para cá. Agora, se eu tenho produto escalar, será que eu consigo separar os dois vetores? Consegue, olha. Vou separar os dois vetores. Eu vou precisar disso. Um vetor vai ficar aqui, outro vetor vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar I e J mais I e J. Esses primeiros caras aqui, eles são exatamente as componentes do primeiro vetor. E esses segundos aqui, x2 e y2, são as componentes do segundo vetor. Que tal? Tá beleza isso aí? Tá. Então deixa aí. Como é que a gente calcula o ângulo entre dois vetores? Vou precisar também. Ângulo entre dois vetores. Ângulo entre dois vetores. Você tem aqui um vetor A e aqui você tem um vetor B. E eles formam entre si o ângulo θ. Gente, a gente prova usando a lei dos cossenos que o cosseno desse ângulo θ aí é, em cima, é o produto escalar dos vetores. Por isso que eu estou resumindo. Lá em cima vai ser o produto escalar dos vetores. Embaixo vai ser o produto dos módulos desses vetores. É assim que se calcula o ângulo entre dois vetores. E se eu quiser o produto escalar deles? Fica atento. A escalar B. Como é que eu calculo isso? Esse produto de módulo que está aqui embaixo, pode passar para cá multiplicando? Então vai ficar módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo. Que tal?
Agora um golpe final aqui. Gente, quando é que aquele produto escalar, olha para cá, quando é que esse produto escalar fornece o maior valor possível? Fica pensando aí. Vou passar a expressão para cá. A escalar B é igual módulo de A, módulo de B, vezes... Olha, o maior valor desse produto escalar, o valor máximo que isso consegue me entregar, depende somente do ângulo. É só ver qual é o maior cosseno que existe. Quando a gente estudou trigonometria, eu mostrei com todo o GeoGebra, aquelas animações todas, que o cosseno varia de menos 1 a... De menos 1 a 1, qual é o maior valor? 1. E o 1 é exatamente, o cosseno de 1 é exatamente quando o ângulo é igual a 0. Então, olha só. Coloca aqui θ igual a 0. E o cosseno de 0 é igual a 1. Então, esse produto escalar, ele é máximo, é o maior possível, quando no lugar do cosseno eu coloco exatamente, aí fica o quê? Vai ficar exatamente, somente o produto dos, porque multiplicar por 1 é neutro na multiplicação. Então está aqui, por módulo de A vezes o módulo de... Tá aí, pessoal, beleza? Eu nunca tenho seno, né? Hein? Eu nunca tenho seno. Não, aqui essa fórmula aqui... Vai ser 0, né? Não, é porque essa fórmula aqui, ela vem da lei dos cossenos, quando você fecha bem aqui. Então, esse cosseno aparece na lei dos cossenos, que é assim, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno do ângulo. É daí que vem, tá aqui o cosseno. Esse aqui vão ser os módulos, tá? Então não tem seno nessa história. É da lei dos cossenos. Mas deixa isso para lá que a gente vai voltando, de repente, a gente está na tabuada. Essa foi boa. Olha só, então presta atenção no que eu vou fazer agora. Não copia nada, fica só olhando. O que é isso aqui? É a derivada direcional, não é isso? É a derivada direcional. Pois bem, eu vou separar. Isso aqui não é um produto, aqui não é uma multiplicação? Aqui não é uma multiplicação, é como se fosse isso aqui, olha. Produto de dois caras aqui, eu vou separar. Quem são esses vetores aqui? Isso aqui é como se fosse o produto escalar de dois vetores. Separa. Para poder separar, olha, f de x multiplicou i e o f de y multiplicou, como eu fiz aqui, lembra? Escalar, esse u1 multiplicou i e esse u2 multiplicou. Tá, e se você fizer o produto escalar, é só multiplicar abscissa por abscissa mais ordenada por tudo que eu acabei de revisar. Perfeito. Só que quando você separa, como é que calcula o gradiente mesmo? O gradiente é derivada parcial vezes i, mais derivada parcial de y vezes... Isso aqui onde aparece é exatamente o... Está aqui, ó. O que é que está aqui dentro desse parêntese aqui? É o gradiente. E quem é esse cara aqui? É o vetor. Deu para perceber? Foi essa passagem que eu fiz daqui para cá. Fiz daqui para cá essa passagem. Tá beleza? Se esforça. Então esse aqui é o gradiente. E aqui é o vetor. Eu comecei exatamente bem aqui, ó. Imagina, aquilo ali é como se fosse isso aqui, olha. É o produto escalar já feito de dois vetores. Quem são esses vetores? Eu voltei então. Esse x1 e o y1 multiplicam i e j. x2 e y2 multiplicam i e j. Foi o que eu fiz, olha. F de x e f de y multiplica i e j. O 1 e o 2 multiplicam i. Deu para perceber a volta? Só que quando eu fiz isso aqui é exatamente quem? O gradiente. E isso aqui é exatamente o nosso vetor unitário. E quando eu chego bem aqui, olha, isso aqui é o produto escalar de dois, não é isso? Produto escalar de dois vetores.
Como é que eu posso escrever o produto escalar de dois vetores? O módulo de cada um pelo ângulo que eles formam. Quem são os vetores aqui? O gradiente e o vetor. É como se fosse A e B, que eu vou transformar isso agora bem aqui. Então, atenção. Está aqui, ó. Passei para outra página, está aqui a mesma coisa. Agora aqui, olha. Daqui... Tá aqui. Daqui para cá. Isso aqui é como se fosse isso aqui. Aí eu estou passando daqui para cá. Olha, módulo do gradiente, módulo do vezes o cosseno de θ. Tá aqui. Esse produto escalar pode ser o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Só que tem um detalhe. Quando é que isso aqui vai ser máximo? Olha como eu deixo na marca do pênalti, cara. Isso aqui, primeiro, antes de continuar, esse U aqui não é um vetor unitário? Então o módulo dele vai valer quanto? Então aqui vai ser 1. Vai ser o próprio gradiente. E aí, vai ser o módulo do gradiente. E aí, vai ficar agora assim, ó. Quando a expressão abaixo atinge o seu valor máximo. Olha, Irazelite se metendo aí, né? Módulo gradiente. É exatamente assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Eu prefiro escrever. Olha só. Quando é que aquela expressão lá, derivada, direcional, olha para cá, por favor. Até então está assim, ó. O gradiente da função vezes o vetor unitário vezes o cosseno. Isso aqui vale quanto? 1 porque o vetor é unitário. Muito bem. Então saiu esse cara, ficou só o módulo do gradiente vezes o... Quando é que essa função atinge o valor máximo dela? Quando o ângulo é 0 e, portanto, o cosseno é... Coloca 1 aqui. Então, a nossa derivada direcional vai ser máxima quando a gente tiver o módulo do gradiente. O módulo do gradiente, não esquece, módulo não é um vetor, é o comprimento do vetor, que dá um número, né? Então, a nossa derivada direcional máxima é exatamente o módulo do vetor que dá a maior taxa de variação, que é o gradiente. Provado? A máxima da função é o que? O módulo do vetor gradiente. Novamente, repetindo, né? A taxa de variação mínima da função. Se para cá é a taxa de variação máxima, que é o gradiente, na mesma direção em sentido contrário, você a taxa de variação. Isso aqui interessa mais do ponto de vista da teoria, não se usa isso aí na realidade. O que se usa aqui é o gradiente como taxa de variação máxima. E aí, vamos determinar o vetor gradiente dessa função aqui. Quanto eu usei de álgebra linear aqui? Então, todos aqueles conceitos vocês ainda vão usar e muito mais adiante. Usa-se muita álgebra linear em engenharia. É por isso que o salário é mais alto. Tá? Amém. Sim. Vai ser a derivada parcial de x é a abscissa do vetor e a derivada parcial de y é a ordenada do... É só isso. Olha para o quadro. Você está copiando? Você está muito no passado. Você está 40 anos atrás, no século passado. Está aqui. A função é essa. Bora derivar isso aqui parcialmente em relação a x. Olha, se eu vou derivar parcialmente em relação a x, a derivada vai atuar só bem aqui, olha. Esse 5 e esse y quadrado vão ficar. Ainda vou criar aqui uma técnica bem simples. O 5 vai ficar e o y quadrado vai ficar. A derivada parcial em relação a x, então você tem que derivar só esse cara bem aqui. Que é a derivada de x ao quadrado? Aí você só dá uma arrumada agora. Vai ficar 10. Que tal? É fácil ou não é? Bora derivar agora parcialmente em relação a y. Olha, se é em relação a y, a tua derivada vai atuar bem aqui. Isso aqui agora é fixo. Quem é a derivada de y quadrado? Arruma, vai dar uma arrumada, né? Isso aqui vai dar 10x ao quadrado. O gradiente, então, gradiente da função.
Coloca aqui a derivada parcial em relação a x, 10xy ao quadrado i mais, e aqui a derivada parcial em relação a y, 10x ao quadrado y. O gradiente nada mais é do que isso. Quando eu calcular o módulo dele, que é isso bem aqui, quando eu calcular o módulo dele, desse vetor aí, que é a raiz quadrada, né, certo? Vai dar a taxa de variação máxima da função. Pronto. Por enquanto é só isso. Viu? Derivei parcialmente em relação a x e derivei parcialmente em relação a y. Um multiplica o i, outro multiplica o j, acabou. Tá aí. Ele pegou a fórmula do gradiente, que é bem simples, é um vetor. Aí não tem nem o que comentar mais. Tá aí. 10xy quadrado e 10xy. Tranquilo. Tá aí. 6xy quadrado. E em relação a y, é bem aqui, ó. Vai ficar 6x ao quadrado y. Tá aí, é só isso. Otimização. O que é otimizar? É buscar as soluções ótimas, as melhores soluções. Então aqui, como a gente viu para a função de uma variável, tinha máximos e mínimos lá, né? Onde tinha ponto crítico. Aqui vai acontecer algo semelhante. Preste bem atenção. Como é que a gente faz para determinar os pontos críticos das funções de duas variáveis? Olha, isso aqui é uma superfície que vai ter um ponto de mínimo, que vai ter um ponto de... E essa aqui é algo um tanto estranho que eu vou explicar, é o que a gente chama de ponto de célula. Esses três pontos aqui. Qual é a diferença? Então bora verificar o que é isso. O que é ponto de célula? Olha o Irazelito aí, entrando em ação. O que é ponto de célula? Ponto de célula é o seguinte, olha. Deixa eu explicar aqui hein, o que é um ponto de célula. O ponto aqui é o que a gente chama ponto de célula. É quando passam por ele duas curvas. Essa curva aqui, PSQ. Nesse sentido aqui, PSQ, se você olhar para cá, o S está lá embaixo, ele é ponto de mínimo. Já nesse sentido aqui, LST, essa curva aqui, LST, o S está lá em cima, é ponto de... Então, o ponto de célula é um ponto sobre uma superfície por onde passam duas curvas, sendo que numa ele é ponto de mínimo e na outra ele é ponto de... Quando isso acontece, a gente chama que o ponto é ponto de... É literalmente como se fosse a célula de um cavalo. No sentido do dorso do cavalo, vai ter mínimo. No sentido que o cavaleiro senta, vai ter um máximo. Dá para entender legal? É bem que vem ponto de célula. Variáveis. Então, não esqueça. A função pode ter um mínimo, pode ter um máximo, ou pode ter um ponto de célula. Olha, como é que eu faço para definir crítico? Você faz assim, ó. Você vai pegar a função, olha para cá. Aí você vai fazer o seguinte. Você deriva parcialmente em relação a... E deriva parcialmente em relação a... Onde é que a função tem o máximo ou o mínimo? Então tá aqui, ó. Então para saber, fala zero. E aqui seria em relação a y, gente, tá? Me perdoa, deixa eu corrigir logo isso aqui. O mínimo, um ponto de célula, você pega a função, deriva parcialmente em relação a x, igual a zero. Deriva parcialmente em relação a y, igual a A. Isso vai dar um sistema. Você vai resolver o sistema, os pontos encontrados serão candidatos ou a mínimo, ou a máximo, ou ponto de célula. É assim? Olha só, tá aqui. E um ponto extremo o que é? Ponto de máximo, ponto de mínimo. As derivadas parciais em relação a x e a y são nulas. Tá aqui, ó. Vai dar exatamente um. Aqui em cima, no caso aqui, essa função vai ter um ponto de máximo. Nesse ponto bem aqui, você faz derivada em relação a x, zero, derivada em relação a y, zero. E essas duas derivadas vão formar um sistema. Aí você vai achar esse ponto aqui. Quando você resolve o sistema, o que vai dar esse ponto bem aqui. O ponto onde está existindo o máximo ou o mínimo da função. Agora, depois que você determinou, olha só, depois que você determinou o ponto crítico, você não sabe ainda se é máximo ou se é mínimo. Você sabe que tem um candidato. Você tem um candidato. Para saber se o ponto é de máximo ou de mínimo, você tem que aplicar essa simpática matriz chamada matriz hessiana, tá? Matriz hessiana, que vem de um determinante de segunda ordem.
É assim, ó. A diagonal principal é formada pelas derivadas segundas em relação a x e em relação a... E a diagonal secundária são as derivadas mistas. Não esqueça, quando uma função é contínua, as derivadas mistas são exatamente. Então, onde tem um máximo ou tem um mínimo, a função é contínua. Não tem buraco, é porque existe. E como é que se calcula um determinante de segunda ordem? Multiplica a diagonal principal, né? Está aqui, menos o produto da diagonal secundária. Está aqui. Como elas são iguais, é como se fosse multiplicando esse termo por ele mesmo aqui. Tá bom? Aí, quem foi esse cara aqui? Esse Hess, ele foi um matemático alemão do século XIX, tá? Ludwig Otto Hess. A matriz hessiana em homenagem a ele. Eu sempre coloco aqui para você saber de onde é que vem essas coisas. Então, tá aí. Então, isso aqui é para você decidir se é máximo, se é mínimo ou ponto de célula. E aí, como é que faz isso? Olha, deixa eu colocar aqui. Isso tudo passa por um teorema, tá? E um teorema bem complicado, um dos mais complicados que tem em cálculo 2. Era bom colocar como questão de prova, né? Então, deixa eu colocar aqui a matriz hessiana. Olha. Coloca aqui o hessiano. O hessiano é isso aqui, olha. Segunda derivada em relação a x vezes a segunda derivada em relação a y e a derivada mista elevada ao quadrado. Tá aí, é isso que a gente vai fazer. Não precisa colocar no determinante, a gente vai usar aqui direto já. E aí, como é que eu sei se é máximo, se é mínimo, se é ponto de célula? Tá bem aqui, ó. Aqui é a receita de bolo. Se você fizer o hessiano, esse cara aqui, e der positivo, e a segunda derivada em relação a x der negativa, isso aqui tem que acontecer ao mesmo tempo. Aqui tem que estar positivo e aqui tem que estar... Então, nesse caso, você está diante de um máximo. Bem aqui, olha. Se aqui for o hessiano der maior que zero e a segunda derivada em relação a x maior que zero também, então você está diante de um mínimo. Então está aqui. Tem que ser combinado esses dois resultados aqui. Tá? Maior, maior vai dar mínimo. Maior com menor vai dar máximo. Se o hessiano der menor que zero, presta atenção que aqui deu maior que zero, o hessiano é que também deu maior que zero. Se o hessiano der menor que zero, essa condição é suficiente para você dizer que está diante de um ponto de célula. Se o hessiano der zero, nenhuma conclusão você pode tirar. Vai ter que apelar para um software para fazer o gráfico, para analisar através de gráfico, tá? Algebricamente não tem condição. Então tá aí. Hessiano positivo. E essa segunda derivada em relação a x positivo é mínimo. Hessiano positivo, segunda derivada em relação a x negativo, é máximo. Somente o hessiano, se der negativo, é ponto de célula. E se der igual a zero, geralmente de modo prático, em provas, isso aqui não é colocado, tá? Não serve para nada, então. Isso aqui a gente evita isso aqui. Então isso aqui já pode descartar da prova. Gente, outra coisa, no AVA, no programa de vocês, ele não usa isso, ele coloca no livro isso, ele não faz esse estudo que eu fiz aqui completo para vocês, ele só vai até identificação dos pontos críticos, tá? Então, eu vou amenizar na prova para vocês também, até aí. Olha, é isso que está na prova, esse aqui o AVA cobra, o AVA só vai cobrar isso aqui, olha, presta atenção, para a gente se entender. Ele vai pegar... A função vai derivar parcialmente em relação a igual a zero. Deriva parcialmente em relação a igual a zero. Aí vai fazer o ponto que vai sair daqui é o candidato a máximo ou... Aí como é que eu faria para saber se é máximo ou se é mínimo? Eu teria que fazer isso aqui. Só que ele não faz, ele não cobra. O que é que ele cobra? Ele só cobra isso aqui. Identifique o ponto crítico. Só isso, parou por aí. Se é máximo, se é mínimo, se é ponto de célula, ele não... Bora lá. Determine o ponto crítico dessa função aí. Como é que eu faço? Para determinar o ponto crítico, eu vou precisar da primeira derivada em relação a... Bora lá. Derivar isso aqui em relação a x. Derivando aqui, vai ficar quanto em relação a x?
Esse aqui vai dar 0, né? Aqui, derivada do x é 1, sobra quem? Aqui também, em relação a x é constante, dá 0. Derivada do x é 1, sobra quem aqui? Tá aí, tá tranquilo? Vamos derivar agora parcialmente em relação a y. Aqui vai ser 0. Aqui vai dar menos 4. Aqui vai ser 0. Vai dar 2. E aqui vai dar... Pronto. Aí ele pega isso aí e faz um sistema. Eu vou resolver o sistema, porque por falta de espaço nos slides fica muito grande isso aí. Eu vou fazer o sistema. Olha para cá. 4x menos 3 mais y igual a menos 4x, perdão, menos 4y mais 2 mais x igual a 0. Olha só, eu vou fazer o seguinte: o que tem variável vai ficar no primeiro membro, o que não tem variável eu vou passar para o outro lado. Aqui é o x, aqui é o menos 4y, e esse 2 que está positivo vai... Organizei aqui, olha, x embaixo de x e o y embaixo de... Está organizado ou não está? Aí com isso aumenta a minha chance de fazer legal, quer ver? Eu vou fazer pela adição. Se eu multiplicar esse de cima por 4, vai aparecer 4 bem aqui, né? Aí quando eu somar vai dar para anular bem aqui. Então multiplica tudo por 4 aqui. Vai dar 16x mais 4y e aqui vai dar... A de baixo só faz colocar, não precisa mexer em nada. Soma membro a membro. Olha o que eu queria, anulou aqui. Aqui vai ficar 17x e aqui vai ficar 10. Onde o x vai ser igual a 10 dividido por 17. Que tal? Só que falta calcular agora quem? O y. Eu vou pegar essa bem aqui, olha, para calcular o y. Vou colocar para cá. Só que eu já vou colocar assim, y vai ser igual a 3. Esse 4x que está positivo vai para o outro lado. Pronto. Vamos, vai dar 40 sobre 17. Olha, o MMC aqui é 17. Aqui é 1. 17 por 1 dá 17. 17 vezes 3, 51 menos 40. Portanto, o y vai dar o quê? 11 sobre... Então, o ponto crítico aí, ponto crítico, é o ponto que tem a abscissa. 10 sobre 17 e 11 sobre 17. Tá aí. Bora ver aqui. Tá aí. Eu não resolvi aqui porque é pouquíssimo espaço, né? E tá aqui a solução. Resolvendo o sistema, tá aí. 10 sobre 17, 11 sobre... Aí daqui para cá a gente poderia colocar, né? Resolvendo o sistema, vê-se claramente... Aí só tem isso aqui para fazer. Vê-se claramente... Pronto, é isso que ele cobra. Até o nível de dificuldade dele vai até aí. Para a gente saber se aqui é máximo ou é mínimo, a gente teria que montar o hessiano, tá? Fazer aquele cálculo todo. Eu não vou cobrar isso na prova, tá? Tá claro? Só função de uma variável. Bem aqui, quando a reta tangente ficava paralela ao eixo do x, bem aqui, a derivada era exatamente igual a zero. Quando ficava paralela, a derivada era igual a... Aí x1 e x2. Esses caras são os pontos críticos. Aí para saber se era ponto de máximo ou de mínimo, tem o teste da primeira derivada. Tá? Então é semelhante. É bem semelhante aqui, tá? O que a gente achou é o candidato a máximo ou mínimo, mas eu não sei ainda. Para saber, eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que passar por esse teste aqui, que a gente não vai cobrar. Fazer isso aqui, achar o hessiano, comparar com a segunda derivada, tá? Isso dá muito trabalho. E nas outras faculdades eu cobrava isso. Hein? Tá ok? É ponto crítico desta função aqui. Bora ver? O que é que a gente tem que fazer?
Derivar parcialmente em relação a x. Bora lá. Aqui tem x. Derivando aqui vai ficar menos. Aqui vai dar quanto? Vai dar 0. E aqui vai dar 2. Aqui vai dar x aqui é 1, vai dar 2. E aqui dá 0. Tá aí, deu isso aqui. Em relação a y agora. 0. Aqui vai ficar menos. 0. Menos 3. Aqui vai ficar 1, vai ficar 2. Tá aí. Eu já peguei até as duas equações, igualei a. Aí você vai ter que montar o sistema e resolver o sistema de novo, tá? Gente, não querendo assim, ou seja, por favor, tá? Mas essas calculadoras, várias delas resolvem esses sistemas aí. É só você treinar. Não pode na hora da prova. Tio, eu comprei essa calculadora ontem no China. Como é que a gente faz para resolver esse sistema? Não pode. Só nós encontramos o ponto crítico. Tá aqui. Daqui para cá tem a solução do sistema. Então, iguala a 0, 2, faz um sistema e resolve. Acabou. Tá tranquilo? Como é que calcula o volume de um prisma? Prisma é uma caixa de sapato em pé, né? Você calcula, faz o produto da área da base pela... Tá claro isso aí? Ótimo. Vou precisar disso aí. Agora, presta atenção no que eu vou fazer, tá? Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Olha só, vou fazer um negócio legal aqui para vocês. Eu tenho aqui uma coisa assim, um terreno desse jeito aqui. Isso aqui é um terreno. Coloca na cabeça, terreno. Esse terreno, eu vou dividir em lotes. Vamos lotear esse terreno? Então presta atenção, como é que eu vou lotear? Eu vou pegar umas linhas paralelas ao eixo X. Como é que eu tracei isso aqui? Todas elas são paralelas ao eixo X. E vou agora fazer aqui, traçar linhas paralelas ao eixo. Que tal? Isso tem perspectiva. Mas se você olhar de cima, isso aqui são retângulos. É porque aqui está em perspectiva. Ótimo. E aí é o seguinte. Eu tenho uma função aqui, f de xy. O que quer dizer isso? Eu vou pegar pontos aqui, um x e um y, substituo aqui, resolvo, aí isso aqui vai dando altura. Tá claro isso aí? E lá em cima, depois que eu unir todos os pontos, vai dar uma cobertura aqui. Que tal? Ok? Vai dar uma cobertura aí. Eu vou fazer o seguinte. Por cada um desses retângulos aqui, eu vou erguer um prédio. Eu vou erguer um bloco desse aqui. Deixa eu destacar um aqui pra gente. Vou pegar um bem aqui. Esse bem aqui do centro. Esse aqui é que vai ser o que eu vou utilizar. Tá aqui. Ergue um bloco desse aí. Que tal? Deu para enxergar mais ou menos o bloco aí? Não esquece que essas duas bases, elas são paralelas. Essa base aqui, elas são exatamente paralelas, tá? Ou seja, essa aqui está no piso, ela está totalmente no piso. Mas essa aqui lá por baixo, ela não vai encaixar legal. Porque isso aqui é uma curva. Se você olhasse assim de frente, seria assim, ó. Essa superfície aqui, eu veria só essa linha aqui, ó. Tá dando para entender o que eu estou falando? Olhando de frente. E quando você ergueu esse bloco aí, ele ficou mais ou menos assim, ó. Tá claro isso? Ou seja, esse pedacinho bem aqui, entre o topo do bloco e a superfície, não foi preenchido. Tá claro isso aí? E aí é o seguinte, por cada um desses retângulos eu vou erguendo prédio, até encher aqui. Então vai ficar um conjunto de prédios aqui. Tá certo?
Resumindo, eu quero saber o volume do sólido que surgiu entre esta base e por baixo da superfície. Eu teria que somar o volume de todos os blocos. É ou não é? Deixa comigo, olha só. Quando a gente dividiu aqui, isso aqui é um retângulozinho. Cada largura aqui, eu vou chamar aqui de delta y. Por que delta y? Porque isso aqui está na direção do eixo. E para cá, isso aqui vai ser o delta x. Então, eu vou pegar só essa base aqui e colocar aqui fora. Só a base. Isso aqui é o delta y. Isso aqui é o delta. Como é que eu calculo a área desse retângulo? A área deste retângulo aqui vai ser o produto da base na ordem que você quiser, né? Eu já estou viciado em fazer delta x e delta y. Tá aí. Então, todos esses retângulos vão ter a mesma base, portanto, a mesma área. Tá tranquilo isso aí? Ótimo. Agora, como é que eu faço para calcular o volume? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai admitir que eu consegui montar aqui N retângulos inteiros. Por exemplo, olha, isso bem aqui, esse retângulo aqui, a gente não vai contar esse aqui. Por que não vai contar? Porque um pedacinho ficou fora, bem aqui. Esse aqui também não vai ser contado, esse retângulo aqui, olha. Por que não vai ser contado? Tem um pedaço que está bastante fora aqui. Vamos supor que dos retângulos completos que ficaram dentro, ficaram N retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. N retângulos aqui. Tem N retângulos. Então, por cada um desses retângulos, eu ergui um bloco desse, tá claro? Onde eu conheço a base, que é delta x e delta y. E a altura? Aí a altura é o seguinte, olha. Para cada bloco, a altura, basta eu calcular o f de x, porque esse f de x, y não dá o z, e o z não é exatamente a altura, tá tranquilo? Só que, para este bloco aqui, eu pego um ponto na base dele, para ver a altura dele. Para este bloco que eu ergui por aqui, eu pego um ponto na base dele, para ver a altura dele. Depois eu somo os volumes de todos esses blocos. Como é que eu vou somar o volume de todos esses blocos? Me acompanhe. Vou fazer assim. Aí vai dar o volume total. Vai ficar assim, olha. O volume vai ser aproximado. Isso aqui dá o volume aproximado. Vai ser, pro primeiro bloco, vai ficar assim, vai ficar a altura, f de x1, y1. Quem é esse f de x1, y1? É um ponto que eu peguei aqui, substituí e isso me deu exatamente a altura. Então tá aí. Isso aqui é a altura vezes delta x, delta y. O que é isso? Isso é o volume. Como é que eu calculo o volume do bloco? Área da base vezes a... Quem é a área da base? Delta x vezes delta. E esse cara aqui quem é? Tá claro então? Ótimo. Não pisca. Mas, para o segundo bloco, f de x2, y2, é um ponto que eu pego na base do segundo bloco, substituo, me dá a altura. E a base? As bases são todas iguais. Mas, isso, menino esperto, mas, para o último bloco, que é o bloco de número n, vai ficar f de xn, yn, delta x, delta. Eu vou agora compactar isso aí. Isso é a somatória de f de xi, yi, delta x, delta y. Esse i aqui, ele está indo de 1 até... Então, o i vai de 1 até n. Agora eu pergunto para vocês, como é que eu poderia fazer para diminuir essas perdas aqui? Pegar aqui, dividir isso de modo a colocar em blocos menores. Vai diminuindo a perda lá em cima. Ou seja, vou fazer o seguinte agora, olha. O volume exato igual é quando eu faço isso aqui. É quando eu faço exatamente isso aqui. I
de 1 a n, e eu faço o limite desse n, que é a quantidade de blocos aqui, tender ao que? Ao? Coloco um monte de bloquinhos, ficam tão pequenininho que as perdas desaparecem lá em cima. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de integral dupla. Integral dupla onde? Essa região aqui embaixo, essa região todinha aqui embaixo, a gente vai chamar de D. Essa função é essa aqui. E ΔX vezes ΔY eu vou chamar só de dA. Onde esse dA agora, ele pode ser dx dy ou dy vezes a ordem tanto faz. Por que D? Porque ficou muito pequenininho agora. É isso que a gente chama de integral dupla. O que é que a integral dupla vai calcular de cara logo? O volume onde o domínio é a base e o topo é a superfície. Tá tranquilo? É isso que vai ser o que a gente chama de integral dupla. Pronto. Bora ver o que é que temos aqui adiante. Olha só, tá aqui, olha. Olha só o que eu vou fazer aqui. Tá vendo essa base aqui? Olha só, presta atenção no que vai acontecer. Atenção. Foi dividido, né? Agora, olha aí. Tá aí. E por cada uma dessas bases, a gente vai erguendo um bloco. Depois soma o volume de todos os blocos e vai dar o que? O volume entre essa base e essa superfície. Tá tranquilo? Então a integral dupla de cara, ela calcula volume entre a base e a superfície. Um detalhezinho importante aqui, olha. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui vai ser, olha, isso aqui não é a área da base? Isso aqui é a área da base. Quando isso aqui sai, bom, deixa para adiante. É que quando isso aqui sai, isso aqui vai calcular exatamente somente a área da base. Eu vou deixar aqui uma aplicação para adiante, tá? Estou precipitando aqui. Vamos tentar garantir aqui. Então tá tranquilo. Olha só, novamente aqui o que eu fiz, está aqui o que eu fiz. Beleza? Tá aqui, olha, isso aqui é esse limite bem aqui, que eu montei esse limite aqui, que dá exatamente a integral. Eu coloquei aqui dx dy, mas pode ser dy dx. Logo, o volume entre a base e a superfície é essa integral aqui. Então, o que é que calcula a integral dupla? O volume entre a base e a superfície. Perfeito. Então, não esqueça, a integral dupla calcula o volume entre a área do domínio, que é aqui embaixo, e a superfície. Está aqui. Isso aqui calcula exatamente o volume que você consegue colocar aqui dentro. Propriedade das integrais duplas. Olha, se tiver uma constante pode ir para fora, como na integral simples. A integral dupla de uma soma ou de uma diferença de funções é a soma ou a diferença das integrais das funções. Então, são as mesmas propriedades, não mudou nada. Agora, vamos calcular a primeira integral dupla em condições muito fáceis. Olha, veja ao lado como indicar um retângulo no plano cartesiano. Vou precisar disso aí. Vou colocar ali de frente, assim, ó. Isso aqui é um retângulo, olha. Está aqui. Aqui no eixo X vai de A até B, no eixo X, e no eixo Y vai de C até D. Eu estou me referindo a esse retângulo bem aqui, ó. Então, quando eu disser para vocês, isso aqui é um retângulo, ele vai estar anotado assim, ó. Retângulo é o conjunto dos pares x e y que pertencem ao quê? Isso. Tal que o x está entre A e I, o A é menor ou igual a x, x menor ou igual a B. E o y? C menor ou igual a y e y menor ou igual a... Tá aqui. O x está entre A e B e o y está entre C e I. Sempre que você olhar isso, é um retângulo. Por exemplo, se eu fizer assim, ó. Se eu fizer assim. 1 é menor ou igual a x, x menor ou igual a 3, e o y?
2 é menor ou igual a y, y é menor ou igual a 4. Isso é um retângulo. Bora desenhar esse retângulo. O x, 0, 1, 2 e... Aí pelo 1 e pelo 3 você sobe linhas tracejadas. Bora ver o y agora. 0, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e 4. Pelo 2 e pelo 4, linhas horizontais tracejadas. Está aqui o teu retângulo. O x está indo de 1 a 3 e o teu y está indo de 2 a 4. Então está aqui, eu acho que dá para a gente se entender legal agora. Olha aqui para a base. Aqui, essa base é o plano cartesiano. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y. O x está indo o quê? De A até B. E o y está indo de C até... Isso é chamado, a gente vai fazer integral num domínio que é retangular, que é muito fácil de fazer. Integrais duplas em domínios retangulares. Aí olha só. Está aqui. O que é isso aqui mesmo? É um retângulo, onde o x varia de A a B e o y varia de C a... Perfeito. Está aqui. É exatamente isso aqui, para você consolidar de vez isso aí. Isso aqui representa um retângulo. Ótimo. Integral dupla iterada. Não é interada, é iterada. Esse termo a gente vai usar muito em cálculo numérico. O que é iterada? Iterada são procedimentos em que o próximo sempre usa o resultado anterior. Tá? O que são procedimentos iterados? São procedimentos onde no próximo eu sempre uso o resultado que eu obtive no anterior. Tá claro? Esse que é iterado. Como é que a gente faz isso? Olha para cá que você vai entender legal. Está aqui a nossa integral dupla, olha. A nossa integral dupla aqui. A gente vai fazer a integral em um domínio onde a base é um retângulo. Aí preste atenção ao seguinte. São duas integrais. Duas integrais. Essa integral aqui é chamada integral externa. E essa integral é integral interna. Esse dA aqui, ele pode ser tanto dx como dy, assim como dy e é a mesma coisa. Mas se você escolheu isso, é importante. Nesse caso aqui, o que foi que ele escolheu? Dy. Quando você faz isso, olha só, qual foi que ficou mais para a parte interna? Foi o dy. Significa dizer que a integral interna tem que ter os limites de y. Qual é o que está mais externo aqui? Significa dizer que essa integral externa tem que ter os limites de x. Aqui, o x vai de A a B e o y vai de C até D. Tá aí. E aí, como é que a gente faz isso? A gente sempre resolve a integral de dentro para fora. Pega só a integral de dentro. Tá aqui, até destaquei aqui. Esse cara vai esperar e esse dx também vai esperar. A gente vai resolver esta integral. Quando você resolve essa integral, você está resolvendo em relação à variável y. E o x vai se comportar como número, uma constante. O resultado que surge aqui vai servir para fazer a integral. Está vendo? Esse que é integrado. Eu vou aproveitar para dx. Então, nesse caso aqui, a gente integra em relação a y e posteriormente em relação a x. Está aqui, é o que está escrito aqui. Ou então faz assim, olha. Presta atenção, faz assim, ó. Aqui, quem era que estava externamente? X. E aqui, quem que está externamente? Trocou agora. Externamente é y. Então aqui agora tem que ser o y que vai de C até. E agora internamente quem é que está aqui? Que tem que ser o x que vai de A até. Nesse caso, pode fazer isso também? Claro, você que escolhe. Vou fazer primeiro agora em relação a x. E aí o y vai se comportar como sendo uma. Em seguida eu integro em relação a y. É assim que vai ser feito. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas sem problema. Teorema de Fubini. Esse teorema é chamado teorema do tanto faz. Quer ver? O teorema de Fubini fala o seguinte. Se você está fazendo integral em um retângulo, ok? Aí você poderia perguntar, Irazel, eu faço dx dy ou dy dx? Fubini diz, tanto
faz. Esse é o teorema, ele garante que dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa mesmo. Já fiz várias vezes. Tá aqui, ó. Aqui, dx dy. E aqui foi o quê? dy. Quando você faz assim, olha, quem é a integral interna? Em relação a... Aqui vai de AB. A externa vai ser de CAD. Aqui você integra em x, o y é constante. Na sequência você vai integrar em relação a y. Olha, dx... Aqui trocou, não trocou? Então tem que trocar aqui. A externa agora, x vai de AB, e a interna, y vai de CA. Você integra em relação a y, o x vai ser constante, depois integra em relação a x. Que tal? Bora treinar? Bora fazer uma? Bora integrar isso aqui, olha. Já veio montada. Eu vou fazer primeiro a integral em relação a x ou em relação a y? Qual é que está interna? Em relação a y. Solução. Tá aí, ó. Eu vou fazer essa integral aqui em relação a y primeiro. Eu vou fazer um espelho aqui para a gente ir acompanhando. Na prova, ela já vai vir montada. Já facilita? Tá aí. 9x ao quadrado, y ao quadrado, dy, dx. Agora eu vou dar aquelas dicas que geralmente não são fartas nos livros. Olha para cá. A gente sempre resolve de dentro para fora. Quando você olha então, qual é a primeira integral que eu vou fazer? dy. Então, tudo que for x, por exemplo aqui, se é em relação a y, esse 9 é constante e esse x ao quadrado também vai ser? Então faça isso bem aqui, olha. Faça isso bem aqui. Esse cara aqui, já que vai ser em y, e esses caras são constantes, coloca bem aqui para fora. O que foi que ficou lá dentro? De 0 a... Só o quê? dy. Você vai fazer primeiro só isso aqui, que é uma integral daquela bocó lá do cálculo 1. Olha, a integral de y ao quadrado é moleza, né? Y a terceira sobre... Que tal? Ficou ou não ficou fácil? Então vai ficar assim, integral de menos 2 a 2. Deixa esse cara aqui esperando. Coloca um colchete aqui. Quem é a integral de y ao quadrado? Y, aí eu estou usando tudo aquilo que a gente já viu, né? Y a terceira sobre 3. Quando o y varia de quê? De 0 até d. Ou seja, no lugar deste y aqui, eu vou colocar primeiro quem? 3. Ótimo. Olha que quando eu colocar o 0 vai anular, não vai? Então esquece o 0, coloca só o 3. Então lá vai. Aqui então vai ficar o seguinte. No lugar do y, 3, a terceira sobre... Vamos lá. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai dar 3 a terceira dá 27. 27 por 3? Ótimo. Continua bem aqui, olha. Aí eu vou dar uma arrumada antes de fazer outra integral. Qual é a arrumada que eu vou dar? 9 vezes 9, 81x ao... Cara, 81 é constante. Joga lá para fora, para não atrapalhar. Ficou só? Sempre fica fácil. Quem é a integral de x ao quadrado? Sobre? Indo de menos 2 até 2. E aí não tem nada para anular, né? Nem sempre tem aquele facilitador. Mas aí não tem problema. 81. No lugar desse x aqui, primeiro a gente vai colocar o quê? 2 a terceira sobre 3. Menos do teorema fundamental do cálculo. E no lugar desse x agora a gente vai colocar? Menos 2 a terceira sobre 3. Ótimo. Bom, só aritmética agora, o cálculo já acabou. Aqui dá 8 sobre 3, menos. Olha, é ímpar. Quando o expoente é ímpar e o número é negativo, o número negativo elevado ao expoente ímpar vai dar negativo. Menos 2 a terceira vai dar menos sobre 3.
Negativo com negativo. Somando essas duas frações, conserva embaixo. 8 mais 8, 16. Aqui, olha, 81 dividido por 3 vai dar 20 vezes 16. Isso vai dar 432. É isso? Eu estou bom de conta. Tá aí. Ufa! Direito para a questão. Volume vai ser integral dupla. Aqui vai ser a função. Qual é a função? A função vai ser z igual a 4 menos. Por que vai ser isso aqui? Porque z igual a 0 é no piso. Z4 menos y vai dar exatamente as alturas. O z igual a 0 é o piso. Então não serve isso aí. Então a função é 4 menos y. Vocês querem colocar aqui dx dy ou dy dx? O que é que Fubini fala? Tanto faz. Escolha aí. Escolhe, Anderson. Já? Dx. Quando você faz isso aqui, porque eu pedi para você escolher. Quando você faz isso aqui, aí você amarrou bem aqui. O interno aqui é dx, né? Então essa integral interna é a variação do x. O dy aqui é externo, né? Então vai ter que amarrar essa integral aqui externa. Quando você amarrou aqui também. A variação do x é de quanto a quanto? 0 a 2. Então é o interno, de 0 a 2. E o y varia de quanto? 0 a 4. Tá aí. Tá montada a integral. Beleza? Montou sua integral. E agora? Bora ver. Ó, tá aí. Olha, você escolhe mesma coisa que eu escolhi. Né? Tem que ter sorte na vida. Porque se fosse dy dx, eu ia ter que fazer os cálculos diferentes, mas dá o mesmo resultado. E agora? E agora é o seguinte, olha. Qual é a integral que a gente vai fazer? A integral interna, né? Que é em relação a x. Gente, qual é a integral de 4 em relação a x? Quem foi que você derivou em relação a x que deu 4? 4x. E aqui vai ficar y. Quer ver? Se daqui para cá você derivar, a derivada do x é 1, sobra u. Se você fizer a derivada do x é 1, sobra u. Então tá aí, a integral tá certa. Então essa integral aqui, o x está indo de 0 a... Ou seja, no lugar desse x aqui e desse aqui, você vai ter que colocar o quê? O 0 não precisa, né? Porque vai anular aqui e vai anular aqui. Então aqui vai ficar... Tá aqui, ó. Então aqui, 2 e aqui também 2. Dando uma arrumada aí, a nova integral é essa. E agora em relação a quem? Em relação a y, vai ficar quanto aqui? 8y. E aqui, 2y, vai ficar y ao... No lugar desse y, você vai ter que colocar agora quem? O 0 anula os dois, né? Então aqui vai ficar 8 vezes 4. E aqui vai ficar 4 ao quadrado. 32 menos 16. Pronto. Tá aí. Nada é impossível de fazer numa prova.